programa de hoje é sobre sindicalismo online no Brasil e no exterior, separamos 2 sites indispensáveis para você mergulhar nesse universo. Checa só. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC é uma das principais formações sindicais do Brasil. O grupo expande vários tipos de mídia, como rádios, TV, jornal impresso e site. Agora, vamos pegar uma carona até o ABC e conhecer um pouco mais sobre essa organização autônoma. Em serviços, é possível visualizar informações como convênios, convenções coletivas e cálculos de aposentadoria, entre tantas outras. No link O Sindicato, podemos conhecer um pouco mais sobre os metalúrgicos do ABC, das suas atuações, passando pelo Estatuto até suas resoluções. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC fez história, das lutas pela redemocratização do país, às melhorias nas condições de trabalho, até a eleição do mais famoso torneiro mecânico. Para quem tem curiosidade de conhecer como atuam os metalúrgicos fora do país, a FITIM, Federação Internacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, é uma boa porta de entrada. Apesar do site estar apenas em inglês e espanhol, é possível ter as primeiras noções sobre as entidades participantes e as formas de atuação mundo afora. Gostou da dica? Curta, compartilhe! Nesse terceiro bloco do programa sobre sindicalismo online, nossos convidados são o Alex Capuano, que é assessor de comunicação da CUT, e o Wellington Damasceno, do Comitê Sindical da Volkswagen. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, para os dois: como potencializar ainda mais o uso da rede dentro dos sindicatos? Não, até bem pouco tempo atrás eu conhecia sindicatos onde dentro do sindicato era proibido as pessoas utilizarem redes sociais, Facebook, Twitter, esse tipo de coisa. Hoje esse perfil mudou, né? Então tá sendo cada vez maior a utilização desses instrumentos dentro do movimento sindical. Agora, para potencializar, na verdade a melhor ferramenta é formação, né? Então, trabalhando com formação, mostrando os resultados práticos disso, isso muda. Vou dar um exemplo para você. Eu tive em Natal, o mês passado, onde a gente fez uma oficina com trabalhadores rurais, jovens do Rio Grande do Norte. Desconectados ou conectados? Alguns mais conectados que outros, né? Mas sem aquela ideia de como fazer um uso político disso. O que a gente fez na oficina? A gente montou uma agência de comunicação agência de comunicação digital dentro da oficina. Então separamos um grupo que fez um blog, o outro cuidava das redes sociais, o outro foi fazer um vídeo para colocar no YouTube e depois juntamos tudo isso, né? O resultado disso eu vejo hoje no meu Facebook, quando eu vejo boa parte desse pessoal conectado e atuando, né? Então eu acho que formação é o lance principal para que a gente avance nisso. Uma outra coisa, o Hélio sabe disso, porque o Hélio é metalúrgico, ele sabe o que o pessoal, por exemplo, no Amazonas passa, a gente precisa ter realmente um plano de banda larga nesse país eficiente, né? Então quem está nos grandes centros tem mais acesso. A gente sabe que quem está em outros centros, principalmente do norte do país, tem muito mais dificuldade. Então, hoje, por exemplo, a Rosane Bertotti, que é secretária de comunicação da CUT, também é coordenadora do FNDC, que é o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Então, é o movimento sindical atuando cada vez mais, além da relação capital-trabalho, e indo para essas coisas que são importantes. Aqui, eu vejo essa questão da participação do trabalhador nas novas tecnologias um processo meio que natural. Você mostrou o site do sindicato no começo da tela, e hoje tem trabalhadores que vêm comentar com a gente que ele nem o jornal ele via na internet, ele nem ligava o computador. Mas como lá está disponível, a consulta é um processo, e ele tem algum processo no sindicato, então, através dessa curiosidade de ver o processo dele no site do sindicato, ele começou a navegar. Hoje ele mexe com e-mail, ele tem Twitter, então você desperta algo muito natural através do sindicato disponibilizar coisas do interesse do trabalhador. E aí, claro, tenho que concordar com o Alex. A formação, ela auxilia o trabalhador para ele também não ficar preso a questões só do interesse dele. Ver como está a novela, ver como está o time de futebol. Ele também tem que começar a participar. Porque a comunicação hoje, ela não é mais só aquela coisa de você receber a informação.
Hoje o trabalhador, ele fala com os trabalhadores. Então você tem essa dinâmica, né, no processo. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado internacional, o Gianni. Tudo bem, Gianni? O sindicalista italiano. Eu queria a tua opinião sobre como é que você está vendo aí da Itália o movimento sindical online aqui no Brasil. Eu acho que nós temos que aprender muito dos companheiros brasileiros, porque na verdade aqui na Europa, também na Itália, estamos mais atrasados no uso das novas tecnologias, também está começando a ser utilizadas para muitas pessoas, representantes dos trabalhadores na fábrica, sindicalistas, mas não tem ainda uma formação voltada por isso, não tem ainda um aproveitamento dessa tecnologia. Capone, vamos lá enquanto isso. Você viu que a gente está adiantado em relação... Sim. São excelente. Eles nos ensinaram no começo, agora a gente está ensinando. Talvez, a gente estava conversando no intervalo, né, Alex? Talvez uma coisa que motive o brasileiro a avançar nas novas tecnologias é a dimensão do país. Você pega a Itália, ela é do tamanho de talvez um estado ou menor que um estado brasileiro. Então você tem, as realidades são muito próximas. Mas você tem no Brasil empresas, a mesma empresa, só que instaladas em regiões diferentes e com a situação da vida do trabalhador totalmente diferente, né? Então, hoje o trabalhador enxerga essa questão da nova tecnologia como uma forma também de buscar melhorar a situação dele comparando com outra região. Você tem uma Volks no ABC que é uma situação e uma Volks no Paraná ou em São Carlos que é uma situação muito diferente. E assim vale para todos os outros ramos, né? Eu tive em dezembro na Alemanha e nós fizemos uma apresentação sobre o Conexão Sindical, né, na DGB, que é a Central Sindical Alemã, né? E eles ficaram muito impressionados com o tipo de trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil, tanto com relação às plataformas próprias, como Conexão Sindical, como com as redes sociais que aí estão, como o Facebook. Eles ficaram muito impressionados e realmente foi o que o Giovanni falou. A gente está à frente deles nesse sentido. A gente estava falando sobre o Tuitaço. Como é que vocês fazem com o Tuitaço? Então, o Tuitaço é uma das ferramentas que você estava comentando, né, de como fazer pressão às empresas, né? Então, nenhuma empresa hoje quer ter seu nome mal visto na praça, vamos chamar assim, né? E o Tuitaço, com isso você acaba expondo o nome da empresa para um público muito grande, né? Nós fizemos essa semana um Tuitaço que era o FIFA Baixa a Bola, né? Que era contra a Lei Geral da Copa, que de certa maneira ajuda também, contribui na precarização de trabalhadores, né? Então a gente cria um tema, se articula com outras instituições. Então esse FIFA Baixa a Copa, por exemplo, foi puxado pelo IDEC. Se articula com outras instituições e aí chega no Twitter, a gente consegue, por exemplo, colocar esse FIFA Baixa a Bola entre os principais temas discutidos no Twitter naquele dia. Agora pergunta para vocês dois, como o trabalhador ele se globaliza? Bom, existem utilizando essas novas tecnologias. Primeiro que assim, é importante que se diga que na estrutura sindical você tem instituições, né, como a Confederação Sindical Internacional, como a Confederação Sindical das Américas, como as federações internacionais de ramos, que atuam um pouco nesse sentido. Então essa é uma coisa. A outra coisa, aí sim falando de internet, recentemente o Observatório Social produziu, por exemplo, uma plataforma que era a Plataforma da Juventude da Confederação Sindical das Américas. Para quê? Justamente para criar um espaço onde os membros dessa comissão de juventude da CSA pudessem trocar informações, pudessem realmente agir de maneira globalizada. Aí eu acho que é importante só falar de uma coisa, que é a importância de criar ferramentas próprias, né? O Hermano Viana, que é um antropólogo do Rio de Janeiro, ele fez um artigo recentemente falando sobre os jardins murados. Irmão do Herbert Viana. Exatamente. Exatamente. Ele fez um artigo falando dos jardins murados que a internet tem se tornado. Então a gente fala muito de Facebook, a gente fala muito de Twitter. Agora, cada vez
mas a gente fica dependente dessas ferramentas, que também são ferramentas privadas. É importante que se diga, não são públicas. O YouTube. Então a gente também precisa criar as nossas próprias ferramentas. De preferência com software livre. De preferência. Esse é um passo importante que o movimento sindical brasileiro tem que dar. Deixa também. só dar um tchau aqui para o Giovanni. Giovanni, a gente tem aqui 1 minuto, 2 minutos para finalizar. Queria a tua mensagem aqui da Itália para o povo brasileiro. Tem 2 anos no Brasil, desde 92 até 94. Trabalhamos muito com o movimento sindical brasileiro. E já naquela época, o uso de algumas ferramentas multimediais eram muito mais avançadas no Brasil. Também a experiência da TV. Agora, por exemplo, a minha central decidiu de criar a TV Tisla. Foi uma referência com a experiência de vocês, que claramente tem uma trajetória de 20 anos. Para nós, está começando agora. Mas é claro que nós temos que... Eu estou de acordo com o companheiro quando falava que precisamos também de construir as nossas ferramentas, para não depender dos mídias e também das infraestruturas, dos serviços que são controladas por privados, sobretudo para grupo que claramente tem interesses que não sempre coincidem com os interesses dos trabalhadores. Então, eu acho que também nesse sentido o movimento sindical brasileiro é referência para um avanço compressivo do movimento sindical a nível internacional. Tá bom, Gianni, muito obrigado pela sua participação. A gente está com um probleminha de áudio aqui e de vídeo, mas eu agradeço suas palavras e seu tempo aqui dedicado ao nosso programa. E só para encerrar, qual é o próximo passo? Próximo passo, formação. A formação, e que o Alex comentou também, essa questão da banda larga. A gente não pode falar de novas tecnologias, mas falar de novas tecnologias somente nos grandes centros. Se a gente não atingir o Brasil como um todo nessa questão de democratizar a participação das pessoas e o acesso das pessoas, a gente não consegue dar o próximo passo, que é construir um Brasil mais justo, mais organizado, equitativo. Não tem como. Eu acho que nesse próximo passo também é necessário que o movimento sindical se aproprie cada vez mais também da questão do software livre, para que a gente fortaleça um processo que ele também é ideológico, né? Então a gente fala, por exemplo, muito do monopólio da mídia, mas tem o monopólio do software, né? Então a gente também precisa se apropriar desse debate. Agora, é sempre satisfatório quando a gente ouve alguém como o Giovanni falar que a gente está à frente, né? A gente está um passo à frente, agora a gente evolui mais. Muito bem, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. A gente que agradece. Em breve o conteúdo desse programa vai estar disponível integralmente no portal da TVT. Lá você tem acesso aos outros temas que nós já abordamos aqui no Clique Ligue. O endereço é muito fácil, é tvt.org.br. O mundo se atualiza a cada segundo, em bits, bytes e nas relações pessoais e trabalhistas. O bom disso tudo é que você está no meio dessa grande revolução. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet. Tchau!